Bom, olá a todos, mais um vídeo sobre a Terra plana. Devido a uns comentários gentis que eu recebi de terraplanistas, teve um rapaz que falou que eu devia parar de falácia. Eu não sei que falácia ele viu, onde eu recomendei apenas ver um documentário do Torrent, mas segundo ele isso é uma falácia, só aí vocês vê o grau de inteligência dos terraplanistas. Teve um outro que mandou um vídeo pra mim ver, eu ainda tive o saco de ver o vídeo, onde o rapaz fala que é impossível calcular o eixo de um globo. Só aí vocês vê como a ciência terraplanista é avançada, né? É uma puta ciência. Então vai lá mais um vídeo. Quem não quiser não assista, ok? Essa aqui é uma imagem ilustrativa que eu peguei do Google para mostrar como que seria a Terra plana. Primeiro, o conceito de Terra esférica ele é mais antigo do que as pessoas pensam. Erastótenes de Cirene, de aproximadamente 276 a.C., ele foi um matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo da Grécia Antiga. E ele ficou conhecido por calcular a circunferência da Terra. Eu falei disso num vídeo chamado sobre idiocracia, né? Que quanto mais tecnologia parece que as pessoas vão ficando mais imbecis. Porque hoje em dia tem tudo prático, é calculador, é computador, as pessoas parecem que não usam muito o cérebro. E é verdade, Aristóteles era de uma época que não tinha nada dessa tecnologia moderna. E ele apenas pela inclinação das sombras, ele mediu uma inclinação de uma sombra em Siena, outra em Alexandria. E pela inclinação ele traçou uma reta pelos graus das duas. E ele calculou toda a circunferência da Terra e percebeu que a Terra era redonda. Inclusive ele errou, se eu não estou enganado, acho que foi por meio centímetro, baseado nos cálculos modernos hoje em dia que nós temos tecnologia para isso. Para vocês verem como numa época mais antiga as pessoas usavam mais o cérebro, né, a matemática, a lógica, o raciocínio. Então que a Terra é esférica, ela já é conhecida desde os gregos antigos. Na verdade eu vou um pouco além, eu acho que bem antes dos gregos, porque uma das primeiras, digamos assim, ciências que a humanidade desenvolveu, apesar de hoje em dia não ser ciência, foi a astrologia. A astrologia existe desde os fenícios, sumérios, passou para os babilônicos, persas, egípcios, etc. É uma das ciências mais antigas do mundo. Hoje em dia ela não é considerada ciência, é considerada crendice. Mas a astrologia é a mãe dessas outras ciências. Porque antigamente era uma coisa só, astronomia e astrologia. E os astrólogos viam os planetas esféricos, um detalhe a olho nu. Então é claro que já havia um certo conhecimento, ainda que isolado, mais de astrólogos, sábios, essas coisas, de que a Terra era esférica, ok? Depois a astrologia foi desmembrada, virou astronomia. Outras ciências também surgiram a partir da astrologia, como por exemplo até a psicologia teve uma grande influência da astrologia e outros assuntos, ok? Aí no ano 550 d.C. é que começa a confusão dos terraplanistas. Cosma Idicopleteus, isso aqui é um nome, tá pessoal? Apesar de ser um nome complicado, é o nome de uma pessoa. Ele era um cientista cristão, um pesquisador cristão, né, digamos assim. Aí ele escreveu um livro chamado Topografia Cristiana. Tem esse aqui, ó, a imagem do livro até hoje. Um livro todo ilustradinho que ele escreveu. Vocês perdoem se faltar uma letrinha ou outra de vez em quando, é que eu tô com o notebook quebrado ainda, tá? E por que ele escreveu esse livro? Porque ele era um cristão dogmático. E ele não aceitava, né, que os gregos antes de Cristo já tivessem um conhecimento científico que contradizesse aquilo que ele acreditava que a Bíblia afirmava. Porque na tradução dele, da Vulgata Latina, lá do anos 500, ele achava que a Terra era esférica. Tem passagens na Bíblia que dão a entender isso, eu já falei disso no vídeo, como Josué, que fala que o Sol parou, ou uma passagem lá de Isaías que fala que Deus se assenta sobre o círculo da Terra, eles pensam que ali é um plano. Então, esse camarada aqui, o Cosmas Idiclopeteus, ele era a mesma coisa, ele era um cristão fanático. Então ele achava que a Terra era plana. Aí ele não aceitava, né, que os gregos tinham conhecimento matemático, né, um conhecimento lógico bem antes de Cristo, o que para ele era paganismo, né, era coisa do diabo, do demônio, etc e tal. Então ele escreveu um livro dando a entender que a Terra era realmente plana. O livro dele é tão anticientífico, todo ilustradinho, bonitinho, para vocês terem uma ideia. O livro dele, ele acreditava que a Terra era como se fosse um quadrado, do mesmo formato do Templo de Salomão. Aqui, ó, um quadrado. E havia uma cúpula, que nem havia, por exemplo, lá no Templo de Salomão, um espaço físico, né, geométrico, como se fosse um retângulo. Então ele acreditava que a Terra era mais ou menos assim, um retângulo, como se fosse uma arca da aliança, né, a Terra. E Deus estava aqui em cima, né, da arca da aliança. Pra vocês terem uma ideia de como ele era anticientífico. Foi aí que surgiu a origem da Terra plana, para quem não sabe. Até porque outros povos, como por exemplo gregos, outros povos, eles tinham seus conceitos diferentes, né? E seu livro foi amplamente refutado por estudiosos cristãos da época, como por exemplo João Filopono, que era um estudioso cristão católico do século VI. Para quem não sabe, outra curiosidade, a Igreja Católica não afirmava que a Terra era plana. Isso aí também é outra mentira, outra teoria da conspiração, mas a própria Igreja Católica, você vê até inclusive imagens
de que eles tinham ciência sim de que a Terra era redonda. Aqui, ó, isso aqui é uma imagem da Idade Média, uma pintura medieval da Santíssima Trindade, que mostra Jesus, Deus e o Espírito Santo aqui como uma pomba. E olha o que tem aqui, ó, um globo. Vocês estão vendo? Então isso aí é só mais uma teoria de conspiração. Que nem eu falei, não é a NASA que inventou que a Terra é um globo. Você vai ver até em pinturas medievais, você vai ver um globo, ok? Aí em 1881, o escritor Samuel Birley Robotham, ele escreve um panfleto baseado nesse livro, chamado de Astronomia Zetética. Foi aí que surgiu esse negócio de astronomia zetética. Tem até página, grupo no Facebook, Astronomia Zetética. E depois ele lançou um livro de mais de 400 páginas sobre um tema. Um detalhe, esse Samuel, ele abandonou a escola aos 9 anos de idade, só aí você vê que ele não tinha conhecimento científico nenhum. E ele era um vendedor, deixa eu apagar aqui uma letrinha, que eu escrevi errado, perdão, de um tônico inventado por ele mesmo e patenteado que prometia vida longa. Sabe o que era esse Samuel? Ele era um daqueles vendedores de elixir mágico, esse elixir de vida longa. Ele inventou um produto que, segundo ele, garantia vida longa, e ele vendia, patenteou e vendia. Ou seja, eram daqueles charlatões que nem havia na América no começo do século, que vendiam elixir mágico. Abandonou a escola, nunca estudou ciência, nem ciência grega, nem antiga, nem nada, nem a ciência católica, e saiu pregando primeiro através de um panfleto e depois através de um livro de que a Terra é plana. Quem souber ler inglês, pausa aí o vídeo e lê, ó. The Earth is an enclosed planet, centered at the North Pole, and the bounded along its outward edge by a wall of ice. Quer dizer que a Terra é plana e cercada por uma muralha de gelo, com o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas apenas em aproximadamente 3.000 milhas sobre a superfície da Terra. E uma parede, um vidro, né, de firmamento de vidro, de 3.100 mais ou menos milhas, que seria 5.000 quilômetros, a quase 100 milhas do Sol e da Lua. Então esse aqui é o Samuel Birley Robotham. Ele, para quem não sabe, é o criador dessa astronomia zetética. Quando vê esses terraplanistas aqui no meu canal falar pesquise, estude, você não sabe nada, amadinho. Eles não sabem nem sequer, acho que é a origem deles. Enfim. Aí ele foi desafiado por Richard A. Proctor, um outro pesquisador da época, a provar que a Terra era plana. Ó, cara, a Terra é plana? Prova aí pra mim. O desafio era bem simples. Eles tinham que usar um telescópio e observar a partir da praia de Plymouth Hole o farol de Eddystone, cerca de 14 milhas de distância. Então consistia nisso daqui, ó, o desafio dele, ó. Se a Terra é plana, como essa imagem aqui de baixo, ó, aqui de onde a gente está, da praia de Plymouth Hole, você vai ver o telescópio inteiro, que está a 14 milhas de distância, mais ou menos. Se a Terra for curva, você não vai conseguir ver o telescópio inteiro. Isso que nessa época já havia telescópio. Ele conseguiu apenas ver o topo do farol, que estava a 14 milhas. Ele não viu o telescópio inteiro. Mas, mesmo assim, que nem eu falei naquele vídeo anterior, os terraplanistas, não importa o dado, o argumento que você mostra, é uma crença, é quase uma religião. Ele continuou persistindo em suas ideias. Em 1861, ele se intitulou Dr. Samuel Birley. John Hempden, um seguidor seu, um discípulo dele, ele desafiou. Vocês perdoem se falta uma letrinha ou outra, pessoal, que eu estou fazendo esses rascunhos, até o vídeo um pouco meio às cegas. O meu notebook quebrou por causa da luz, então a minha tela toda hora ela fica falhando. Então quando eu faço um esboço desse, fora que o meu teclado também já anda ruim, mesmo antes da queda da luz, entendeu? Então eu preciso arrumar um outro notebook. Se eu fosse um terraplanista eu já teria uns 10, mas enfim. Aí todo mundo ia colaborar, né? Se eu fosse falar, eu vou provar que a Terra é plana, aí teria uns 1000 colaboradores, né? Mas infelizmente eu sou um cara que eu vou contra todas essas bobagens, então por isso que meu canal não bomba e não tem lucro. Enfim. Aí esse seguidor dele, o John Hempden, ele desafiou os principais pesquisadores da época para provar que a Terra era plana e eles tinham que provar que a Terra era redonda. Ele falhou também, que nem eu mostrei naquele vídeo, o cara que comprou o giroscópio falhou. O Martins, que fez o experimento lá do canal Sem Hipocrisia, para mostrar lá na praia, ele falhou, que no próprio vídeo dele dá para ver só as velas dos navios. Todos eles falham. Então esse aqui também falhou. Claro, não tem como você provar que a Terra é plana, isso é uma imbecilidade. Aí ele foi levado aos tribunais e foi condenado à prisão por fraudes e calúnias. Por que calúnia, Ronaldo? Porque é típico dos terraplanistas, quando eles não conseguem provar através do método científico de que a Terra é plana, aí vem esses comentários que nem os recebo aqui. Ah, você é um palhaço, ou kkkk. Eu não sei onde é que tiraram que kkkk é comentário. Eu vou chegar numa comunidade científica e vou comentar kkkk. Fala, olha, eu acho que as chuvas são causadas por unicórnios no céu, unicórnios cor-de-rosa, kkkk. Pronto.
ganhei a comunidade científica. Mas infelizmente é assim que os terraplanistas têm argumentado, principalmente aqui no meu canal, ok? Aí em setembro... Eita, que eu tô ficando ruim no português aqui, viu? Eu odeio o erro de português, pra quem não sabe. Eu sou meio perfeccionista em gramática, mas o meu teclado e com a tela toda fodida, eu tô até quase parando esse vídeo aqui. Mas relevem, por favor, um erro e outro. Em setembro de 1873, a Lady Elizabeth fundou a Universal Zetetic Society e publicou uma revista que circulou até o início do século XX e depois caiu no esquecimento, porque, claro, ninguém deu crédito para a revista dela. Aí em 1956, já no outro século, outro Samuel, só que é o Samuel Shenton, ele ressuscitou a ideia e fundou a Sociedade da Terra Plana. Ele era um escritor de ficção científica. Só um PS aqui também, eu tenho dois riscos aqui na tela também, para quem não sabe, algumas letras eu não enxergo mesmo, eu tô lendo porque eu sei mais ou menos do que eu tô falando, mas até para isso é difícil, por isso que às vezes eu fico com dificuldade de escrever corretamente, tá? Então, voltando aqui ao tema. Esse Samuel Shenton era um escritor de ficção científica, meramente isso. Ele resolveu fundar a Sociedade da Terra Plana, baseado no outro Samuel, que é esse Samuel aqui, que se baseou nesse autor cristiano aqui, que achava que a Terra era da mesma dimensões do Templo de Salomão. Você vê como uma teoria imbecil vai levando outra teoria imbecil? Enfim. Aí nós chegamos... ele vinculou também versículos bíblicos para respaldar a Terra plana e atrair mais gente, que nem eu falei. Eles pegam lá uma passagem de Josué, quando Deus supostamente parou o sol, só que eles ignoram a perspectiva do autor da época. Porque se você está dentro da Terra e a Terra para de girar, é claro que para você que está dentro da Terra, você tem a impressão que o Sol que parou de girar, ainda mais numa época em que não tinha ciência. Mas isso eles ignoram. Aí chegamos na era espacial. Todo terraplanista, ele adora dizer que a Terra esférica é uma conspiração da NASA, né? Não, amadinho, é a NASA que mente pra você. Teve até um rapaz que comentou aqui no vídeo anterior, que ele falou que eu sou manipulado pela NASA. Eu ainda falei pra ele, mas por que pela NASA, filho? Eu posso ser manipulado pela Agência Espacial Japonesa, russa. Por que pela NASA? Porque o que eles falam é isso daqui, ó, o engano da NASA. Então, sabe, essa gente é tão imbecil, sabe? Eu não sei, sabe, com todo respeito, é imbecil mesmo. Eles acreditam que tudo é uma conspiração da NASA, sabe? Eu digo, gente, primeiro, não existe só a NASA de agência espacial no mundo. A China acabou de mandar recentemente fotos em HD da Lua. A Agência Espacial Japonesa, vocês perdoam, eu não lembro o nome dessas agências, porque são línguas estrangeiras, mas a Agência Espacial Japonesa está aí preparando uma outra missão para tirar fotos em HDs de uma cratera lunar, do Polo Sul de Marte, não sei o que. E eles acham que é uma conspiração da NASA. Só para quem não sabe, principalmente os terraplanistas que estão vendo esse vídeo, inclusive podem sair do canal, tá? Por favor, eu agradeço. A NASA não é a única agência espacial do mundo. E nem foi a primeira, para quem não sabe. A primeira agência espacial foi a russa. E justamente num período da Guerra Fria, onde a Rússia era a arqui-inimiga dos Estados Unidos. Então, para situar para vocês, havia uma Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos. Os dois países investiram pesado em armamento nuclear, bomba atômica. E eles quase entraram em guerra por causa do episódio da Baía dos Porcos, quase destruíram o planeta. Para vocês verem que os dois países não se davam bem. Tinha espiões de um país no país do outro. Então eles eram extremamente... Faltou um triz para estourar uma guerra atômica que quase destruiu todo o planeta. Eles não se davam bem. Mas os primeiros que foram para o espaço não foram os americanos, foram os russos. Okay, o primeiro satélite lançado foi Sputnik, pela antiga União Soviética. E o primeiro homem a ir para a Lua foi Yuri Gagarin. Eu acho que os russos não falam Yuri, eles falam Yura, que até eu falei naquele vídeo de transliteração, né, que dependendo do povo, um nome pode ser feminino ou masculino, mas parece que é Yura Gagarin. Yuri Gagarin, em 1961, foi o primeiro homem a ir para o espaço. Ele viu a Terra do espaço, esse russo aqui, ó, Yuri Gagarin. Aí eu pergunto, então se é uma conspiração da NASA, você pode ver até nos blogs deles, ó, tudo tem o logotipo da NASA. A NASA mente, a NASA engana você, a NASA é ruim, amadinho. Aí eu pergunto, por que os russos não desmascararam os americanos e disseram que a Terra era plana? Se eles estavam em auge de Guerra Fria, brigando por tecnologia e brigando por superioridade até étnica. Não, meu povo é superior ao seu. Por que eles não desmascararam os americanos? Olha, camarada, os americanos mentem pra vocês, a Terra é plana. Por quê? Ou, se os russos criaram a conspiração, por que os americanos, quando foram depois pro espaço, não desmascararam os russos? É uma pergunta honesta que eu faço aos terraplanistas. E apesar de todo terraplanista dizer que não existem provas, você vai ter um rapaz que comentou isso aqui no meu vídeo, você vê como eu tenho que ter um saco para ter um canal desse. Eles falam que não tem prova de que a Terra é esférica. Não, imagina. A própria corrida espacial registrou sim imagens da Terra vista do espaço, que eles, é claro, negam aqui, ó.
Isso aqui é uma foto tirada da Lua, da missão Apollo 11. Não, amadinho, isso aqui é lente de peixe. Ela entorta só a Terra, ela não entorta aqui o horizonte, ó. Inclusive, para quem não observou aqui nessa foto, a Lua é plana aqui, ó. Você pode pôr até uma régua daqui a aqui, a Lua é plana, tá vendo? Só aí você vê como eles são pessoas que negam qualquer fato que você apresente. Então tem milhares de fotos de várias agências espaciais, não só dos americanos, que provam sim que a Terra é redonda. Tem uma imagem até de Saturno que mostra a Terra vista lá de Saturno pela Voyager, que a Terra é só um pontinho azul redondinho, longe no espaço, ok? Então, segundo os terraplanistas, a Terra seria um plano e o Sol e a Lua dois pequenos luminares, né, que circulam o disco da Terra, mais ou menos assim, ó. Essa é a teoria. Não importa se o mapa é diferente, se cada um tem um formato diferente. Uns falam que a Terra é convexa agora, as novas bobagens. Daqui a pouco a Terra vai virar quadrada. Mas essa é basicamente a teoria deles. Aí tem algumas perguntas. Se o Sol seria pequeno e responsável pelo dia aqui na metade do disco, ó, o Sol, ó, só uma bolinha de nada que ilumina metade do disco, ó, que é dia, aqui na África no caso, né, e Ásia, e aqui na América do Sul, Estados Unidos, no resto do mundo é noite. Correto, tá vendo, amadinha? Astronomia zetética. Aí eu pergunto, então como é que o Sol ilumina a Lua? Se eles estão na mesma altitude. Quer dizer que o Sol tem força para iluminar metade desse disco, só a metade, ele não consegue iluminar o disco todo, mas ele ilumina a Lua. E aí, como é que fica? Ah não, Madinho, mas a luz do Sol chega até aqui a Lua recebe a luz do Sol. Porque eles estão na mesma altitude, né? Na mesma altitude com relação à Terra. Puxa, legal. Agora, se a Lua que está aqui na mesma altitude do Sol recebe a luz do Sol, por que essa parte noite aqui da Terra não recebe? Qual é o filtro que tem aqui que separa a luz da Lua da parte da outra metade do disco? Vocês viram como é imbecil essa teoria? Mas eles acreditam nisso, eles acham que é exatamente assim. Eles acham que o Sol deve ter um feixe mágico que pega direto na Lua e não pega aqui na parte de baixo do disco. Fora que se a Terra fosse plana, você não ia ver o Sol nascendo e se pondo, você ia ver ele diminuindo e aumentando de tamanho. Enfim, essa é a teoria deles. Agora, se o Sol fosse forte o bastante para iluminar a Lua, que estava no outro lado do disco, né, que seria o outro lado do planeta, o Sol seria forte o bastante para iluminar o disco todo, não haveria noite.